Olá, queridos alunos e alunas, eu sou a professora Leane Araújo Holanda, de Paulo Pessoa. Estou aqui para comentar e resolver com vocês as questões da 36ª prova do Exame da Ordem, na matéria de Direito Administrativo. Nesse exame nós tivemos as matérias tratando de agências reguladoras, desapropriação, lei anticorrupção, processo administrativo, intervenção na propriedade privada e lei de improbidade administrativa. Começando aqui pela questão 27 do caderno branco, a questão trata sobre agências reguladoras e diz o seguinte: a Agência Reguladora Federal ALFA, criada no ano corrente, tem a intenção de formalizar um acordo de cooperação com a Agência Reguladora Estadual BETA. O acordo visa a descentralização das atividades normativas, fiscalizatórias, sancionatórias e arbitrais, com o intuito de conferir maior eficiência à atuação das duas entidades. Nesse contexto, à luz do disposto na Constituição de 88 e na Lei 13.848 de 2018, assinale a afirmativa correta. Pessoal, a questão aqui trata da descentralização por meio de acordo de cooperação entre agências reguladoras federais e estaduais, distritais ou municipais. A partir do artigo 34, a lei das agências reguladoras, ela trata desse assunto, certo? E aí, ela dispõe expressamente no seu parágrafo 1º, que é vedado, por meio desse acordo de cooperação, efetuar a delegação de competências normativas, certo? Então, esse item A gente já pode descartar como incorreto, porque o acordo de cooperação ele não pode ter por delegação a competência normativa, que é a própria razão de ser da agência reguladora, né? O item B, ele também está incorreto, certo? O item B diz o seguinte: a execução da fiscalização do objeto da delegação pela agência BETA, por ser estadual, não precisa observar as normas federais pertinentes. No caso, a questão trata de uma agência federal delegando a competência, as atividades por meio do acordo de cooperação para uma agência reguladora estadual. Então, aqui, o artigo 34 também, parágrafo 3º, parágrafo 4º, ele vai dizer que essa execução de atividade de fiscalização, nessas atividades, a agência reguladora estatal tem que observar as normas legais e regulamentares da agência federal, certo? Então, o item B, ele também está incorreto. O item C diz o seguinte: a execução de competência delegada pelo acordo de cooperação à agência BETA independe do acompanhamento e da avaliação pela agência ALFA. Esse item está incorreto também. É próprio do Instituto da Delegação, essa necessidade de acompanhamento e de avaliação das atividades delegadas. Além disso, o artigo 34, parágrafo 3º, ele é expresso ao determinar que essa execução de atividades delegadas seja permanentemente acompanhada e avaliada pela agência federal, conforme as disposições que vão constar lá do referido acordo. Então, pessoal, o item correto é o item D, na forma do que dispõe o 34, parágrafo 7. O item D diz o seguinte: a agência ALFA, a agência federal, havendo delegação de competência, permanecerá como instância superior e recursal das decisões tomadas no exercício da competência delegada à agência BETA. Esse é o item correto, certo? O artigo 34, parágrafo 7º da Lei das Agências, ele dispõe expressamente que, havendo a delegação de competência, a agência delegante, a agência federal, permanecerá como instância superior e recursal das decisões tomadas no exercício da competência delegada. Então, questão 27, ela veio, tratando de todas as disposições, todos os itens estão tratando de matéria que está lá no artigo 34 das agências reguladoras. Tá certo?
Vamos, então, para a questão 28. A questão 28, ela trata de desapropriação, certo? Sobre os institutos, as modalidades de desapropriação previstas na Constituição Federal. A questão diz o seguinte: José é proprietário de imóvel rural de enorme dimensão, mas totalmente improdutivo, que vem sendo objeto de constantes desmatamentos à revelia da legislação ambiental. Ou seja, temos aqui um imóvel rural de enorme dimensão, improdutivo, que está descumprindo legislação ambiental. A questão continua. O imóvel está localizado no município Alfa do estado Gama, sendo certo que os órgãos ambientais de ambos os entes federativos já vêm atuando em razão da supressão vegetal ilegal. Em seu imóvel, José não promove a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, nem mesmo realiza o seu aproveitamento racional e adequado. Por estar descumprindo sua função social, então está aí a dica da questão, nos termos da Constituição Federal de 88, o imóvel de José pode ser objeto de desapropriação. E aí seguem os itens. Então, turma, essa questão ela vai exigir que o candidato conheça as modalidades de desapropriação previstas na Constituição e identifique qual espécie de desapropriação esse caso concreto vai se adequar. Como nós temos aqui um imóvel rural, nós temos que adequar uma espécie de desapropriação que trate de imóvel rural, né? E aqui ele dá outras dicas de um imóvel de enorme dimensão, que é improdutivo, que descumpre legislação ambiental, que não está sendo utilizado adequadamente os recursos naturais e que está descumprindo a função social. Então, pessoal, o imóvel que descumpre função social, o imóvel rural que descumpre função social, ele pode ser objeto de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, né? Esse daqui é o imóvel que se adequa à espécie de desapropriação para fins de reforma agrária, conforme prevista no item A. Vejam aí o item A. É a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, cuja competência é da União. Então, aqui nós temos exatamente o que está disposto no artigo 184 da Constituição Federal. O item B aí da questão, ele está incorreto porque, apesar de a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária ser uma espécie de desapropriação-sanção, como alguns doutrinadores entendem, né? Ela não se insere na competência estadual, né? Isso é da competência federal. O item C também não se adequa ao que está no enunciado da questão, porque nós não temos aqui uma situação de desapropriação com fisco. A desapropriação com fisco, ela tem incidência lá nos termos do artigo 243 da Constituição, quando fala das propriedades em que forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, que não é o caso da questão, né? O item D também está incorreto, porque o item D enuncia que seria uma desapropriação por utilidade social com caráter sancionador, mediante ulterior e justa indenização a ser pago por precautório, cuja competência é do município Alfa. Esse item ele está equivocado, porque não se trata de uma desapropriação por utilidade social, né? A desapropriação por utilidade social é quando há um interesse público na desapropriação, que não é o caso. A indenização por utilidade social também não é feita por meio de precatório e nem a competência é municipal. Então, o item está errado. Então, aqui na questão 28, nós tínhamos que adequar esse caso concreto à espécie de desapropriação e o item correto é o item A, por interesse social para fins de reforma agrária. Certo, turma? Então, vamos lá para a questão número 29.
A questão número 29 da prova branca vai tratar da lei anticorrupção, certo? Vai dizer o seguinte: a Sociedade Empresária Alfa praticou um ato lesivo à administração pública de um país estrangeiro. O cerne da questão é justamente essa prática de ato lesivo a um país estrangeiro, que atentou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito do combate à corrupção. Em razão disso, as autoridades brasileiras querem tomar providências cabíveis a fim de promover a responsabilização administrativa e ou judicial da pessoa jurídica por tais atos lesivos em território nacional. Considerando os fatos narrados, à luz da Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, assinale a afirmativa correta. Pessoal, a Lei Anticorrupção ela traz justamente as possibilidades de responsabilização administrativa e judicial da pessoa jurídica que pratica atos lesivos à administração pública. E no artigo 5º, dessa lei, ela estabelece que constituem atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira, ou seja, o artigo 5º trouxe como sujeito passivo dos atos lesivos a administração pública estrangeira, né, para os fins desta lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, ou seja, todas as pessoas jurídicas que se submetem à lei anticorrupção, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Então, a Sociedade Empresária Alfa, aqui na questão, que praticou esse ato lesivo à administração pública de um país estrangeiro, que atentou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, ele vai se sujeitar às consequências, né, jurídicas estabelecidas aqui na Lei Anticorrupção. Então, vamos lá assinalar a afirmativa correta. O item A. Não é possível a responsabilização administrativa no caso, considerando que o ilícito foi cometido contra a administração pública estrangeira. Esse item está incorreto, né? Como nós vimos, o artigo 5º, ele engloba esses ilícitos praticados contra a administração pública estrangeira. O item B diz o seguinte: não é possível a responsabilização administrativa ou judicial da sociedade empresária Alfa, mas apenas a de seus sócios administradores. Esse item também está incorreto. O objetivo da lei anticorrupção é justamente a possibilitar a penalização das pessoas jurídicas. E aqui o artigo 5º expressamente englobou a responsabilização da pessoa jurídica para atos praticados à administração pública estrangeira. Ele fala da pessoa jurídica e não apenas dos sócios. No item C, na esfera administrativa, após o devido processo administrativo, é cabível a dissolução compulsória da sociedade empresária Alfa. Pessoal, esse item está incorreto porque a dissolução compulsória da sociedade Alfa é uma consequência jurídica do processo judicial, certo? Então, é uma penalização que se dá na esfera judicial e não na esfera administrativa. Por isso, esse item está incorreto. Então, a resposta correta aí é o item D, que afirma que a responsabilização administrativa da sociedade empresária Alfa não afasta a possibilidade de sancioná-la na esfera judicial, com base na legislação específica. Esse é o item correto, porque a lei anticorrupção ela traz essa responsabilização tanto na área administrativa quanto na área judicial, e uma não exclui a outra, tá certo? Então, questão 29 da prova branca, a resposta é o item D. A questão número 30 vai dizer o seguinte, é sobre processo administrativo. Túlio era servidor público federal e falsificou documentos para, de má fé, obter sua aposentadoria por tempo de contribuição junto ao regime próprio de previdência social.
Por não ter sido verificado o problema dos documentos, o pedido foi deferido pelo órgão competente de origem. E pouco tempo depois foi registrado perante o Tribunal de Contas da União, que não verificou o embuste e não conferiu a oportunidade de manifestação para Túlio. Então, vamos interpretar aqui essa narrativa até esse ponto. O Túlio era um servidor público federal, ele falsificou documentos, ou seja, ele agiu de má fé, falsificou documentos para solicitar uma aposentadoria por tempo de contribuição. Como a administração pública não percebeu esse problema nos documentos, não percebeu que havia aí um vício, esse pedido foi deferido e foi encaminhado a registro para o TCU. O TCU também não verificou que existia vício nesse documento, nessa documentação, e por isso não conferiu oportunidade de manifestação para Túlio, né? O pedido foi registrado, o ato de aposentadoria foi registrado e tudo ocorreu bem. Ocorre que, 6 anos depois, após o aludido registro, a Corte de Contas tomou conhecimento do ardil de Túlio, ou seja, tomou conhecimento dessa conduta viciada, né, dessa fraude que o Túlio cometeu e da nulidade dos documentos apresentados, porque uma vez fraudados, esses documentos são nulos, né? Razão pela qual o TCU instaurou o processo administrativo para fins de anular o registro promovido, em dissonância com o ordenamento jurídico. Diante dessa situação hipotética, aponte a assertiva correta. Então, o item A diz o seguinte: a conduta do TCU foi irregular, na medida em que a aposentadoria de Túlio é ato administrativo simples que não deveria ter se submetido a registro perante a Corte de Contas. Turma, isso daqui está lá na nossa Constituição, né? Nas atribuições do TCU, nós temos lá no artigo 71, certo? Lá no artigo 71, inciso 3 da Constituição Federal, está estabelecido entre as competências do TCU realizar o ato de registro de aposentadoria, né? O TCU ele é competente para apreciar e registrar os atos de aposentadoria. Então, esse item ele está incorreto. O item B diz o seguinte: o exercício da autotutela para fins de anular a aposentadoria de Túlio não está fulminado pela decadência diante da sua má-fé. Aí a gente tem que ir lá para a lei do processo administrativo. Vocês se recordam que a lei do processo administrativo vai estabelecer os prazos de decadência para anulação dos atos eivados de ilegalidade pela administração pública, né? Então, lá no artigo 54 da Lei 9784, vai dizer que o direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, salvo comprovada má-fé. Então, quando eu tenho um ato administrativo que concede direitos, né, a terceiros, a administração pública ela só pode anular esses atos até 5 anos, até o prazo de 5 anos. Após esse prazo, ela não pode mais anular. No entanto, se houver a comprovação de má-fé, esse prazo não se aplica. Então, é o caso aqui do Túlio, né? O Túlio, o que ele fez, né, mediante a falsificação, foi se utilizar de uma conduta fraudulenta para a obtenção de um direito. Então, não vai se aplicar esse prazo de decadência e o item B vai estar correto, certo? O item C, vamos lá, para a gente eliminar aqui a incorreção do item C e D. O item C diz o seguinte: o registro da aposentadoria de Túlio foi irregular, pois dependia da garantia da ampla defesa e contraditório perante o TCU. Vejam, pessoal, que aqui ele está falando do registro da aposentadoria, ele não está falando da anulação, certo? O registro da aposentadoria aconteceu lá no início da história, quando foi registrado perante o TCU sem óbices, né? Sem nenhum prejuízo ao Túlio. Na verdade, o TCU ele registrou o ato de aposentadoria.
Então, como não havia nenhum prejuízo ao Túlio, não havia motivos para abrir ao contraditório a ampla defesa, já que a administração estava atuando em conformidade com os interesses do Túlio, né? Então, esse item ele está incorreto por isso. A ampla defesa e o contraditório, nesse momento do registro da aposentadoria que foi realizado pelo TCU, ele não era necessário. Vai ser necessário no momento em que for feita a anulação. Aí sim, né, a administração pública tem que conceder o direito do contraditório e da ampla defesa. Então, esse item C está incorreto. E o item D diz o seguinte: a anulação da aposentadoria não é mais viável, considerando que transcorrido o prazo prescricional de 5 anos para o exercício da pretensão. Turma, esse item é o exato oposto do item B que a gente considerou correto, né? Lá no item B a gente considerou correto porque o prazo não se aplicou em razão da má-fé constatada. Aqui o item dele vai estar incorreto porque, em razão da má-fé, há sim ainda a possibilidade de instaurar um processo de anulação desse ato viciado, certo? Então, concluindo, a questão número 30, o item correto é o item B. Vamos agora para a nossa questão de número 31. Lembrando que nós estamos seguindo aqui o caderno da prova branca, tá, turma? Então, questão número 31. A administração do município Alfa está construindo uma ponte para facilitar o acesso dos produtores rurais ao seu centro urbano. Para a realização da construção, o ente necessita utilizar a propriedade privada de Fernando, um terreno não edificado, vizinho à obra, enquanto perdurar a atividade de interesse público, para a qual não há perigo iminente. Então, vamos lá, aqui a gente está tratando de intervenção no domínio privado, né? A administração do município está construindo uma ponte para facilitar o acesso dos produtores rurais e ele precisa utilizar uma propriedade do Fernando, que é um terreno que não está edificado, vizinho à obra, enquanto perdurar essa atividade de interesse público, para o qual não há perigo iminente. Então, a questão quer que o candidato determine qual é a modalidade de intervenção do Estado na propriedade, que o município Alfa deve efetuar, né, nesse caso. O item A diz o seguinte: realizar o tombamento do bem de Fernando, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, diante da relevância da obra a ser realizada. Turma, o tombamento a gente sabe que é uma intervenção na propriedade privada para preservar um bem cultural, não é isso? Então, não é o caso aqui que está tratando na questão 31. O tombamento não é a hipótese mais adequada, né? Não se enquadraria aí na situação do município Alfa, porque nós não temos uma situação de preservação de bem ou patrimônio cultural. O item B vai dizer o seguinte: determinar a requisição administrativa do bem de Fernando mediante indenização ulterior em caso de dano. O item B também está incorreto, porque a requisição administrativa ela é uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade particular que tem por requisito o atendimento de necessidades urgentes, né? De um perigo iminente. E vocês recordam que aqui o enunciado da questão, ela expressamente exclui esse perigo iminente, né? A questão aqui informa que não há perigo iminente nessa necessidade de utilização da propriedade privada. Então, não podemos também considerar se tratar de uma requisição administrativa. O item C vai dizer o seguinte: efetuar a ocupação temporária do bem de Fernando, passível de indenização pela utilização do terreno em ação própria. Então, esse item aqui da ocupação temporária é o item correto, porque a ocupação temporária é justamente a modalidade de intervenção, né, que permite ao Estado se utilizar temporariamente
né? Então, vejam que a questão colocou que seria só enquanto perdurasse a atividade de interesse público, então, temporariamente, mediante uma indenização que será estabelecida em ação própria. Então, o item C é o item correto da questão. O item D vai tratar o seguinte: implementar uma servidão administrativa no bem de Fernando, mediante prévia e justa indenização em dinheiro pelo sacrifício da propriedade. No caso, turma, nós não temos uma servidão, porque a servidão ela exige um imóvel subserviente a um imóvel dominante, não é isso? Para que o imóvel dominante tenha uma vantagem ou uma utilização, a melhora na sua vantagem ou na sua utilização. E não é o caso aqui. Além disso, a servidão administrativa ela tem, em regra, um caráter de perpetuidade. E aqui nós temos uma narrativa que informa uma temporalidade desse uso do bem particular. Então, a resposta correta nessa questão 31 é o item C, realizar a ocupação temporária do bem de Fernando, passiva de indenização em ação própria, certo? Vamos então para a nossa última questão de direito administrativo, desse 36º exame da ordem, que é a questão de número 32. A questão vai tratar de improbidade administrativa, um tema que está sendo bem cobrado aí nos últimos exames, e com uma nova lei, né, ele ganhou aí mais uma atratividade, com a lei que reformou a lei de improbidade, né? O enunciado da questão diz o seguinte: na semana passada, o Ministério Público ajuizou a ação em desfavor de Odorico, prefeito do município Delta, em decorrência da prática de ato doloso de improbidade que causou enriquecimento ilícito. Após os devidos trâmites processuais, o juízo de primeiro grau verificou a configuração dos elementos caracterizadores da improbidade, incluindo o dolo específico, razão pela qual aplicou as penalidades combinadas na legislação. Sobre essas penalidades aplicadas ao prefeito, assinale a afirmativa correta. Então, turma, nós temos aí que observar a Lei 8.429, naquilo em que ela foi alterada pela Lei de 2021, para observar qual o item correto, né? E quais são as penalidades, quais são as regras que incidem nessas penalidades no caso de prática dolosa de improbidade que causa enriquecimento ilícito. O item A vai dizer o seguinte: é cabível a execução provisória da pena de perda da função pública com seu imediato afastamento do cargo. Esse item, turma, está incorreto porque o artigo 20 da lei, com a nova redação, ele vai dizer que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, elas só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, se eu só posso iniciar o cumprimento dessas penalidades com o trânsito em julgado, isso descarta qualquer execução provisória da pena. Então, esse item aqui está incorreto. Poderia ser aplicada a penalidade de suspensão de direitos políticos por prazo superior a 15 anos, em razão da presença de dolo específico. Aqui, o que o item está querendo dizer é que eu poderia aumentar o prazo de penalidade de suspensão de direitos políticos, que na lei é previsto até 14 anos, em razão da presença desse dolo específico. Só, turma, que esse item aqui vai estar incorreto, porque o dolo específico ele é um elemento caracterizador da própria improbidade administrativa. Então, eu não posso utilizar um elemento que é próprio para a caracterização da improbidade administrativa como condição para aumento de pena, né? Então, esse item está errado. Com a lei que alterou a lei de improbidade, nós temos agora a conduta sempre vai exigir, nós temos agora que, para a improbidade administrativa, a conduta sempre vai exigir esse dolo específico. Então, o dolo específico ele é condição da própria caracterização da improbidade, o que torna esse item B incorreto. O item C vai dizer o seguinte: o juízo de primeiro grau não poderia cumular as penalidades de suspensão dos direitos políticos
e de proibição de contratar com a administração sob pena de bis in idem, ou seja, eu não poderia aplicar conjuntamente a suspensão de direitos políticos e a proibição de contratar com a administração pública. Esse item ele está incorreto, porque o artigo 12 da Lei de Improbidade, que trata das penalidades, ele vai dizer que as penalidades que estão lá dispostas nos incisos 1, 2 e 3, eles podem ser aplicados de forma isolada ou de forma cumulativa. Então, é possível, sim, cumular essas penalidades de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar com a administração pública. Isso não acarreta bis in idem, tá? O item D vai dizer o seguinte: o juízo de primeiro grau poderia cumular a determinação de ressarcimento integral ao erário com a aplicação de multa equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Esse item está correto. Lá no artigo 12 também, que vai tratar das penas aplicáveis, o artigo ele começa dizendo que ressalvado o ressarcimento cível, né, que vai acontecer lá na seara cível, independentemente desse ressarcimento integral dos danos, as penas aplicáveis são suspensão dos direitos políticos, né, suspensão de contratação com a administração, multa civil. Então, nós temos nesse artigo 12 a comprovação, né, de que é possível, sim, cumular essa determinação de ressarcimento integral do erário, que é uma matéria cível, né, é uma consequência cível, com a aplicação de penalidade de natureza de consequência da Lei de Improbidade Administrativa, equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Então, é sim possível cumular essas duas consequências jurídicas. O item D da questão 32 é que é o item correto. E ficamos por aqui, turma. Espero que vocês tenham aproveitado. Bons estudos e boa sorte aí na segunda fase do exame da 36º Exame de Ordem da OAB. Até mais!